Olá a todos, estamos aqui de volta com mais um programa Obreiros em Foco. O foco deste programa sempre tem sido os obreiros e também todos que têm dentro de si esse desejo de fazer também a obra de Deus. Cris, tudo bem? Tudo bem, Rogério, e é isso mesmo, todos aqueles que fazem a obra e aqueles que têm um desejo de a fazer. Olá a todos e é sempre um prazer, um privilégio estar aqui com todos vocês com mais um programa e com mais um tema também. E o tema de hoje é o filho pródigo. Muitas são as pessoas que um dia achavam que poderiam viver independentes e quando falamos dessa independência, nós estamos falando da independência para com Deus e ninguém consegue viver independente, ou seja, ninguém consegue viver se não depender de Deus. E o Senhor Jesus, nesta parábola do filho pródigo, ele mostra o quão é importante o ser humano depender de Deus. Mas aconteceu que esse filho, ele achava que não precisava mais depender do pai. E nós encontramos uma parábola nos dias de hoje. Então nós temos aí a versão do filho pródigo nos dias modernos. Um filho que deixa tudo, inclusive deixa o pai, porque ele acha que pode viver só. E o ser humano pode viver só, Cris? Não pode. É isso que nós vamos ver através dessa parábola. Precisa de Deus, mas precisa também do pai, que pode ser o pai físico, no caso o pai mesmo biológico, como o pai espiritual. Neste caso, o pai espiritual, nós não podemos viver sem ele. Não podemos viver sem o nosso pai celestial, que é o pai espiritual, e também não podemos viver sem um pai, né? Muitas vezes um filho criado sem pai, realmente ele acaba por trazer para dentro de si alguns complexos, alguns problemas no seu interior. Vamos ver nessa parábola do filho pródigo nos dias atuais. Acompanhe agora.
nós gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre esse tema. O tema que hoje estamos aqui falando é sobre o filho pródigo. Você pode enviar a sua opinião para o nosso e-mail obreiros@iurde.pt. Qual é a sua opinião sobre este tema? Inclusive, Cris, o que nós observamos aqui é um filho que tem tudo enquanto esteve com o pai. Quando ele estava a viver com o pai, a morar com o pai, nada lhe faltava. Mas dentro dele surgiu aquele desejo maligno, só pode ser um desejo maligno, de ser independente. Então aí ele sai de casa, sai com os bens, sai com aquilo que lhe cabe por parte ter, mas ele acabou por desperdiçar tudo. E quando volta, quando muitos pensam que o pai não o receberia bem, o pai o recebe de braços abertos. E dentro de nós tem que haver isso, o que esse pai fez, abrir os braços para tantos quantos podem e vão voltar para a presença de Deus, para o centro de ajuda. Exatamente, Rogério. E voltando só um pouquinho atrás neste vídeo, o pai ele não forçou a saída do filho. Assim, ele não impediu que o filho saísse. Assim é Deus, Rogério. Ele não, por exemplo, a pessoa quer ficar longe dele, ou acha que é independente, toma o seu rumo e não quer mais saber de Deus. Só que Deus nunca vai dizer, nunca vai impedir a sua ida, não é? Aquele pai não impediu a ida do filho ir embora. Depois ligou para ele, não foi? Ele recebeu uma chamada telefónica, quer dizer, o pai lembrou-se do filho, mas não ficou ali em cima dele. Deus dá-nos esse livre-arbítrio, de nós decidirmos o que é que queremos. Só que qual é a posição de Deus? Ele sempre vai estar à espera que o filho volte. Deus ele não desiste de nós, Exato. Mas ele acaba deixando coisas acontecer para que a gente venha a aprender, né? E costuma-se dizer, Cris, que é com os erros que se aprende. Nós, claro, aprendemos com os acertos, mas em certas e muitas ocasiões da vida, nós acabamos por aprender muito mais com os nossos próprios erros. Exatamente, e não esperar chegar à mesma situação que esse rapaz chegou. Claro, estamos aqui a trazer para o lado espiritual. Não esperar chegar no fundo do poço, como chegou esse rapaz no fundo do poço. Portanto, espiritualmente falando, não deixar a sua vida espiritual de rastros, podemos dizer assim. Quer dizer, onde está a sua comunhão com Deus? Se não está ligado ao Pai, se não há esse relacionamento com Deus, vai haver um esfriamento, uma distância, vai-se ter ao fundo do poço. Tudo aquilo que temos quando estamos com Deus, perto do Pai, na casa do Pai, que usufruímos tudo aquilo que Ele tem de melhor para nos dar, perdemos quando achamos que sabemos alguma coisa, que já somos independentes, que não precisamos mais de Deus. Não esperemos chegar até esse ponto de perder tudo a nível espiritual mesmo, de ficar frio na fé, de se esfriar, de se acomodar, de ficar distante de Deus, de orar e não ter resposta, quer dizer, nem ter vontade de orar, e de não buscar. sentir a presença de Deus quando está orando. Exatamente, né? E não ter mesmo vontade de orar, não é? Exato. Vontade de falar com Deus. Não deixemos chegar a esse ponto. E nós queremos estender esse comentário, queremos estender esses argumentos, especialmente a você que é um ex-obreiro, uma ex-obreira. Você que nesse atual instante, nesse momento agora, você é uma pessoa que está afastada de Deus, das coisas de Deus. Você é um filho pródigo até o ponto de não voltar, porque o filho pródigo é chamado de filho pródigo quando volta. Mas enquanto não volta, que filho é este? Então talvez você é uma pessoa que se afastou da Igreja Universal do Reino de Deus. Você se afastou do trabalho que você hoje sente saudade de fazê-lo. Você tem saudade da Santa Ceia, você tem saudade de servir, de ajudar na obra de Deus. Você tem saudade dos domingos pela manhã, quando você era um obreiro, uma obreira ativa. Você era muito ativo na obra e hoje você tem essa saudade. Mas você pode voltar, porque Ele espera por você de braços abertos. Deus está de braços abertos e nós também, nós pastores, esposas, bispos, estamos de braços abertos, obreiros também estamos de braços abertos para lhe receber. E nós queremos saber o seu comentário. A pergunta
que colocamos agora para todos é esta: qual é o seu comentário sobre este tema? E você pode, então, enviar a sua opinião para obreiros@iurde.pt. Nós temos aqui já alguns comentários, Cris, e um deles é o da Ludmila Mendes. Vamos a este comentário. Eu também já fui um filho pródigo. Dei mais importância a um namoro do que a Deus. Deixei a obra e a casa do pai, afastei-me. Ao morar com aquele rapaz eu tive tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Dinheiro, moradia e luxo não faltavam, mas faltava o principal, que é a presença de Deus. Fui traída, enganada, agredida e humilhada. Entendo que é verdadeiro o ditado popular que diz: é apanhando que se aprende. Eu deixei-o e voltei para Deus. Estou na igreja há 6 meses, a começar tudo do zero. Sei que estarei melhor a cada dia que passa e a cada reunião que participo na igreja, fortaleço-me mais e mais. Ludmila Mendes. E é exatamente o que nós falávamos agora há pouco, não é? Portanto, ela foi ao fundo do poço, a verdade é essa, não é? Perdeu tudo aquilo que tinha construído com Deus, a sua vida com Deus, não é? A vida com Deus é muito mais importante do que a vida sentimental, do que a vida financeira. Só que a pessoa não se apercebe disso. Quando ela está no fundo do poço, longe de Deus, é que ela reconhece que precisa de ajuda. E o que aconteceu com a Ludmila, ela mesma diz que ela deu mais importância a um namoro do que a Deus. Quer dizer, então, obreiro, obreira não pode namorar? Deixou a obra. Pode namorar, não pode casar, não pode se relacionar com uma pessoa, ser feliz com esta pessoa sentimentalmente? Pode, claro que pode. Mas o pior é que ela deu mais importância ao namoro, à vida sentimental, e deixou Deus e a obra de Deus de lado. Então, quando nós damos prioridade a outras coisas, deixamos Deus em segundo plano. Foi o que ela fez. Por isso que aconteceu aí o quê? Materialmente não lhe faltava nada, porque morava com quem tinha tudo. Ela teve tudo. Sim. Então, dinheiro, moradia, luxo não lhe faltavam, como ela diz aqui. Veja só aí no e-mail dela. Dinheiro, moradia e luxo não faltavam. Mas ela diz que faltava o principal, Cris. Claro, a presença de Deus e outra coisa, ela não devia ter paz, não é? A paz que veja, é mais importante. E ela disse que a vida lhe agrediu, ela disse que é apanhando que se aprende. Já voltou, está bem, a Ludmila está outra vez na fé. Se você também, o seu caso assemelha-se ao que passou e viveu a Ludmila, faça como ela. Volte para a presença de Deus o mais rápido. Eu tenho também aqui mais comentários, dentre eles o do Pedro, o Pedro Gouveia. Ele também fala sobre esse tema de hoje, o filho pródigo. O pai abraçou o seu filho quando ele voltou para casa. Nós, obreiros, devemos fazer o mesmo, abraçando aqueles que, depois de estarem afastados, resolvem voltar ao centro de ajuda. Será que todos os obreiros têm feito isso? Pedro Gouveia. Então a pergunta do Pedro é: será que todos os obreiros têm feito isso? Aquele pai, de braços abertos, recebeu seu filho e o abraçou. A pergunta do Pedro Gouveia é se os obreiros também têm abraçado a muitos que chegam ao centro de ajuda. Você, obreiro que assiste a esse programa, você mesmo pode responder a pergunta do Pedro. Você tem feito esse trabalho? Porque às vezes há pessoas que entram na igreja, entram no centro de ajuda, entram e saem despercebidas, porque os obreiros não dão a devida atenção. Há obreiros que não conversam com o povo, não dão atenção, não fazem o trabalho de acompanhamento. E por vezes passa despercebido uma pessoa que já está no centro de ajuda e também passa despercebido aquele que volta. Tem obreiro que nem sabe se aquela pessoa voltou. Então, temos que estar atentos e fazer esse trabalho, sim, de braços abertos para receber a tantos quantos voltam para a presença de Deus. Cris, nós temos mais comentários, porém, nós vamos agora ao vídeo sobre o perdão e depois nós vamos ler outros comentários sobre o tema de hoje, o filho pródigo. Esse vídeo fala sobre o perdão. São cenas fortíssimas que vamos ver outra vez envolvendo a quem? O pai e o filho e o pai. Poderia ter um filho
poderia ter um pai algo contra um ao outro? Poderia existir mágoa e ódio um do outro, Cris? Não deveria existir, porém existe. Mas infelizmente existe. E você vai acompanhar esse vídeo, talvez você esteja vivendo aquilo que vai assistir. Acompanhe. Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso. Nele, que me perdoa. Então veja que esse filho acabou por perdoar ao seu pai, né? E o mais importante é isso, é a pessoa ser humilde para perdoar e também humilde para pedir o perdão. O filho pródigo acabou por voltar e no seu gesto se vê o seu pedido de perdão, não é isso? Exatamente. E alguém tem que ceder, não é, Rogério? Alguém tem que ceder. Alguém tem que sempre ceder. Claro, o pai não tem prazer em que em que os dois estejam brigados ou que estejam afastados um do outro. Mas alguém tem que ceder. E neste caso foi o filho, não é? E o pai o abraçou e o acolheu. E é assim que Deus faz com todos nós, não é, Rogério? Exatamente. Temos é que estar sempre dispostos a ser humildes, a reconhecer que erramos,
porque ao pedir perdão, com certeza que Deus sempre atende, responde e perdoa. E às vezes até entre os obreiros há algo, sabe, um contra o outro. Não deveria existir isso, mas infelizmente existe. Não deveria haver isso, mas há. Então, o que você que assiste agora ao programa Obreiros em Foco, se tem algo contra alguém, inclusive contra um companheiro seu de fé e de guerra, um obreiro, uma obreira, que você realmente peça perdão, perdoe e passe uma esponja para limpar isso tudo. E estarem aptos para realmente buscar e vencer, buscar a presença de Deus e vencer a todas as adversidades. Inclusive, é importante que as nossas vestes estejam limpas. É por isso que nós estaremos no dia 20 de junho, na noite das vestes brancas. As vestes sujas, espiritualmente falando, são essas coisas, a mágoa, o ódio, os maus olhos, a malícia, a mentira, que tem que se lavar. Vamos lavar nossas vestes e vamos vestir umas vestes, como diz a palavra de Deus, tão alvas como a neve. Então, na noite de sexta-feira, dia 20 de junho, às 10 da noite, teremos a Noite das Vestes Brancas, uma reunião especial para todos os obreiros e obreiras. Nós temos mais comentários sobre o filho pródigo. Eu vou ler aqui o comentário do Carlos Chagas, Cris. Em seguida você lê da Elizabeth Salles. O Carlos diz assim: há muitos filhos pródigos por este mundo afora, mas é preciso haver muito mais pais como aquele que esteja disposto a abraçar o filho que volta. Há muitos obreiros que, ao invés de receberem bem os que regressam à igreja, criticam-nos e condenam-os pelo tempo em que se esteve fora. Aconteceu isso comigo, Carlos Chagas. Então, Carlos faz uma crítica a obreiros que, quando recebe alguém afastado, fica a dizer por que você se afastou. Ou seja, ao invés de tirar o peso, parece que põe mais peso ainda. Há uma palavra, o ser afastado, o estar afastado, por exemplo, o obreiro refere muitas vezes isso chateia aquela peso, pessoa. Né? Exatamente, a pessoa que está a chegar outra vez, ela não recebe aquela palavra bem. Porque ela já vem fraquinha, ela vem arrastada, sabe-se lá como é que ela está a chegar outra vez ao centro de ajuda. Exatamente. E aí vai o obreiro, olha, a senhora está afastada, a palavra afastada cai-lhe como um peso. Eu me lembro de um caso, alguns anos atrás, de um obreiro que, recebendo uma pessoa que voltou, disse para ela: até que enfim voltou, hein? Mas quanto tempo você teve fora, hein? Já pensei que tivesse morrido, olha só a palavra. Quer dizer, ao invés de receber a pessoa bem, olha, seja bem-vinda outra vez, você está voltando para a igreja. Então eu creio que esse e-mail do Carlos Chagas é um pouco disso, né? Obrigado, Carlos Chagas, por sua opinião. A Elizabeth Salles também nos escreveu, Cris. O mundo é cheio de fantasias e ilusões, e tudo isso é fascínio para aquele que não está bem espiritualmente. Não pode haver interesse pelas coisas do mundo quando se é forte na fé. Elizabeth Salles, exatamente. Se afastou, exatamente, é uma sequência de coisas. Não está bem espiritualmente, se enfraquece, começa a ter vontade de conhecer o mundo, as ilusões do mundo começam-lhe a atrair, pronto, é um passo para pôr tudo a perder. Tudo o que ela construiu com Deus vai por água abaixo. Então é importante que você realmente olhe para dentro de si e veja se há algo contra alguém, se há dentro de si uma mágoa, um ressentimento, que você busque o perdão. E sobre o perdão, nós separamos esses dois textos bíblicos que falam sobre o perdão. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Então, a pessoa está orando, a pessoa está buscando a Deus, mas não adianta de nada orar, buscar a Deus, se dentro de si há algo a acusar que o seu coração esteja repleto de mágoa, ódio, rancor de alguém. Então ele diz aqui, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, perdoai. Então, se você quer que Deus te dê o perdão, perdoe também.
E a seguir, no versículo a seguir, diz assim: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, resumindo, Cris, se eu peço perdão de Deus, mas eu não te perdoo, então eu estou sendo um hipócrita. Eu estou sendo um hipócrita pedindo perdão de Deus, mas eu não sou capaz de te perdoar? Claro, isso é o caráter, né, Rogério? Isso é o caráter. É muito mais para nós que fazemos a obra, né? Tanto para nós, pastores, esposas, obreiros, é muito importante que haja essa vigilância em como que nós estamos com Deus, mas também como é que nos relacionamos com as outras pessoas. Então eu não posso, exatamente como disseste, eu não posso ser hipócrita, eu não posso amar a Deus e dizer que amo o próximo e ter alguma coisa contra o meu irmão. Isso não é certo, isso não é o caráter de Deus. Então é hora de pedir perdão, é hora de ser humilde, é hora de perdoar também, de pedir perdão, é hora de crescer, de amadurecer na fé. Não é, Rogério? Muitas vezes temos casos nossos de obreiros que caem na acomodação, achando que estão bem espiritualmente pelo tempo de obra que têm, mas estão dentro de um uniforme, vestem um uniforme, mas fracos espiritualmente. E cheios dessas coisinhas, dessas picuinhas, que, as tais raposinhas que nós sempre falamos, preocupados em não pecar, preocupados em não cometer um pecado grande, uma coisa grande, mas deixam escapar aquelas raposinhas que é exatamente isso, as fofocas, os maus olhos, o ter intrigas com os outros companheiros. Quer dizer, há que se vigiar, obreiros, vigiem. A vossa vida espiritual, o vosso relacionamento com Deus, como é que está? Pense nisso e conserte-se isso caso seja um erro e você detectou esse erro. Nós temos o caso do Vanderlei, ele também chegou a ser um filho pródigo. O Vanderlei, ele também se afastou do centro de ajuda, se afastou da presença de Deus e desse fogo, porque no centro de ajuda há uma fogueira acesa. É um ambiente de fé que se vive. E quando estamos nesse ambiente de fé, temos também esse fogo dentro de nós aceso. A nossa fé está acesa. Mas quando nos afastamos, então esse fogo, ele deixa de existir, apaga-se. O fogo que o Vanderlei tinha dentro dele se apagou quando ele se afastou da presença de Deus. Vamos acompanhar a história do Vanderlei. Cheguei no cenáculo do Espírito Santo por causa de uma decepção amorosa. Eu gostava muito de uma pessoa e essa pessoa, um certo domingo, me disse um não. E esse domingo, para mim, foi um dos piores dias da minha vida, que eu passei o domingo inteiro chorando por causa dessa pessoa. E quando foi à tarde, a minha mãe me levou no cenáculo do Espírito Santo, próximo à nossa casa. Foi por esse motivo que eu cheguei no cenáculo e comecei a fazer correntes, fazer propósitos, a fazer campanhas, para que Deus pudesse me limpar daquilo que eu sentia, para tirar aquela dor do meu coração. E as coisas começaram a caminhar, começaram a dar certo, comecei a me preencher das coisas de Deus e as coisas começaram a mudar sucessivamente na minha vida. Em todos os aspectos, melhor, na minha vida. Deus me abençoou, eu tive um casamento, na minha vida sentimental foi resolvido o problema, na minha vida financeira, na minha vida espiritual. Esses problemas são todos resolvidos através das campanhas, das correntes no cenáculo do Espírito Santo. A uma certa ocasião, arrumei um emprego muito bom e esse emprego, ele começou a me distanciar da presença de Deus. Eu já não ia mais na igreja na segunda, na terça, na quarta. Quando eu me dei por conta, eu já estava longe da presença de Deus, já estava fraco. E foi aonde um colega me ofereceu uma bebida e daí começou todo o transtorno novamente. Isso, eu fui ao fundo do poço e desse fundo do poço eu comecei a trazer problemas para minha casa. Porque desde então tudo começou a dar errado. Começou as brigas dentro de casa, porque eu tive um casamento, esse casamento foi frustrado
Daí por diante a coisa começou a complicar. Eu comecei a beber, a fumar, a experimentar drogas. E assim foi se passando longos tempos. Se passaram anos assim, de 3, 4 anos se passaram dessa maneira. Até que um certo dia eu encontrei uma pessoa e essa pessoa me fez um convite para que eu voltasse ao cenáculo do Espírito Santo. Eu resisti, não fui. 15 dias depois disso, a pessoa me convidou novamente. E eu parei para pensar. Eu falei, olha só a situação que eu estou. Praticamente destruído. Não tinha mais nada, tinha perdido tudo. Perdido o casamento, perdido o emprego, perdido tudo. Não tinha mais nada. E eu comecei a pensar. E falei, poxa, quando eu estava no cenáculo, a minha vida era diferente. Eu tinha tudo. E hoje fora eu não tenho nada. E aí foi aonde eu tomei uma decisão de voltar para Deus, de voltar ao cenáculo. Realidade, o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração. E eu comecei a seguir as orientações que eram dadas ali, e ali tudo começou a mudar. Eu comecei um grande processo, comecei do zero de novo, a fazer correntes, a fazer propósitos, e as coisas começaram a mudar, não da noite para o dia, mas começaram a mudar constantemente. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho prosperidade, hoje eu tenho realmente aquilo que há tempos atrás eu não tinha, dependia de uma dose mais forte, de uma bebida, para poder preencher o vazio. Hoje não, hoje eu sou completo. E ali mesmo dentro do cenáculo eu conheci a minha esposa, hoje nós temos um casamento feliz, a nossa vida financeira abençoada, transformada, e tudo aconteceu ali, dentro do cenáculo do Espírito Santo. Então veja que agora ele pode dizer, eu voltei. E você também já pode dizer, eu voltei? Porque se você ainda não voltou, aproveite a oportunidade para voltar para a presença de Deus e voltar a ser uma pessoa ativa, uma pessoa com o ritmo da fé. Porque é como o seu bispo Júlio falava esta semana, porque existem 3 ritmos. Existem aqueles que começam bem no ritmo, mas depois param. Existem aqueles que nem ritmo sequer têm, são devagar. E existem aqueles que mantêm sempre o ritmo. O ritmo da fé, Cris, não dá tempo de nos fazer parar, não. Tem que continuar sempre na fé, sempre a viver e a praticar essa fé. O ritmo da fé sacrificial. Fé sacrificial. Que é um constante sacrifício. Não é o ritmo de uma fé qualquer, né? Exatamente. É o ritmo da fé sacrificial. O ritmo da fé sacrificial não nos deixa nem olhar para os lados, nem para trás. É só para a frente, temos um foco, não é? Aquele que tem um foco bem definido, corre, 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 podemos dizer, não se cansa, porque está sempre a se renovar, não é? E não se deixa levar pelas circunstâncias. Exatamente, não se influencia. E por falar em se deixar levar pelas circunstâncias, vamos ver um vídeo agora que realmente fala sobre isso, de não se deixar levar pelas circunstâncias. Um vento fortíssimo, tudo parece ser, enfim, um adversário invencível. Mas quando se une, quando há uma união, pode-se vencer tudo. Acompanhe esse vídeo e esperamos o seu comentário. obreiros@iurde.pt.
Nós encontramos esse vídeo na internet e o que podemos observar aqui? Veja que os patinhos, eles estão ali juntamente com a mãe. E ela está guiando aos seus filhotes. Mas eles estão sempre unidos, estão sempre juntos. E aquele vento forte faz eles se espalharem. O vento forte acaba por espalhar os patinhos, mas eles se levantam e outra vez voltam a estar unidos. Assim tem que ser o corpo de obreiros. Os ventos representam os problemas, as situações que se vive na vida, as circunstâncias difíceis, os maus momentos, mas a pessoa toma esse golpe com o vento, mas ela não cai. E se ela cai, ela rapidamente se levanta e vamos em frente de novo. Essa é a união que deve existir no corpo de obreiros. Exatamente. Se o obreiro ele está bem definido, Rogério, naquilo que ele quer, que é a sua comunhão com Deus, que é a sua salvação, prioriza acima de tudo a sua salvação e depois também o querer ganhar almas, o ajudar o povo, os problemas são inevitáveis. Mas se há esse foco, se você, obreiro e obreira, é definido naquilo que você quer, pode-se levantar o que for. Você pode passar os desertos que forem, porque os desertos são inevitáveis e Deus permite passarmos os desertos para provarmos a nossa fé, para crescermos, para amadurecermos. Mas os desertos não nos abafam, não nos fazem morrer espiritualmente, pelo contrário. Então, tem que haver um foco. Você é obreiro e obreira que faz a obra, você não pode estar na obra por qualquer razão, por qualquer motivo, porque veste um uniforme simplesmente, mas porque há dentro de si uma determinação. Não, eu quero ganhar almas, eu quero servir a Deus com a minha vida, eu quero dar aquilo que eu recebi, eu quero fazer mais, eu quero me dar na obra, eu quero ganhar muitas almas para Deus, eu quero estender a mão ao aflito. Então a circunstância vem para você perder o seu foco, para te fazer desistir, vêm as más influências para te fazer perder a tua fé, para te fazer perder o teu alvo, mas tu permaneces ali firme. Aconteça o que acontecer, o teu relacionamento com Deus, a tua comunhão com Deus, ela não pode ser abalada. Tenha sempre em cimento, obreiro e obreira, porque a nossa vida espiritual é a base de tudo. Sobre esse vídeo dos patinhos, nós já temos aqui comentários. O Guilherme Batista, ele escreve no seu e-mail a seguinte opinião: o vento representa as dificuldades e os problemas que surgem. A pata mãe representa Deus e os seus filhotes representa cada um de nós. Se estivermos sempre junto a Deus, ainda que a força da circunstância nos faça cair, nos levantaremos e andaremos sempre juntos dele. Guilherme Batista. Obrigado, Guilherme, por sua opinião, pelo seu e-mail. E eu concordo, estou de pleno acordo com o seu e-mail. Cris, mais um e-mail desta feita a Antonieta Souza. O que chamou a minha atenção neste vídeo é que o vento era insistente em afastar os patinhos de perto da mãe. Porém, cada um deles na perseverança, mesmo caindo, mas logo levantavam-se e voltavam a estar juntos e a seguir a mãe. Às vezes estes ventos tentam nos separar de Deus, porém temos que lutar sempre contra ele e nunca deixar de seguir a Deus. Antonieta Souza. Então é sempre continuar, venha o que vier, aconteça o que for, continuar sempre nessa fé. Nós estamos no jejum de Jesus, são 40 dias onde todos, obreiros, obreiras, todo o corpo que faz a obra de Deus está se santificando, está se consagrando. Então esse jejum de Jesus, o jejum audiovisual, é para que haja uma santificação, porque nós estamos prestes a inaugurar o Templo de Salomão e assim como a glória de Deus invadiu o Templo de Salomão, a glória de Deus quer invadir, entrar na vida de cada obreiro, de cada obreira. Mas para isso é preciso santificação, é preciso essa consagração. E estamos vivendo juntos nesse jejum de Jesus, onde estamos nos santificando. Exatamente. É o trino, como nós falávamos a caminho daqui. Trino. O sacrifício trino. O sacrifício espiritual, material e físico. É importante viver isso, Cris. Exatamente, é uma desintoxicação, não é, Rogério? E veja que é uma oportunidade de nós analisarmos a nossa vida e vermos em que é que estamos falta com Deus. Não é? Se não há, por exemplo, ânimo para orar, obreiro, como você orava antes, de repente falamos com vocês que estão
fracos na sua fé, que estão a precisar de uma renovação. Então esta é uma oportunidade, aproveitem, agarrem esta oportunidade de se santificar, de se consagrar para Deus. Com certeza vamos vivendo juntos nessa mesma fé. Nós chegamos ao final do nosso programa Obreiros em Foco e aguardamos mais comentários através do nosso e-mail obreiros@iud.pt, através da página do Facebook, facebook.com/Obreiros em Foco Europa. Não é isso, Cris? Exatamente, Rogério. Aguardamos com muito carinho todos os comentários, e-mails, até mesmo experiências. Esperamos as vossas experiências diárias com Deus. Estamos ali sempre atentos aos vossos comentários. Até o próximo programa Obreiros em Foco. Até à próxima.